Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Dia frio, hein, minha? Nossa, nem me fala. Até pra gravar tá ruim hoje. Nem ligamos o ar dessa vez. Que dirá pra treinar, imagina pra treinar. Mas a gente tem que fazer, né? Com certeza. Missão A dada. gente quem? A Ele. gente, eu, você e a nossa convidada. Porque né? Eu treino meu conhecimento. Isso aí, isso aí. Cecé, seja muito bem-vinda. Obrigada. Novamente, acho que você tá voltando a pegar gosto pela coisa? Eu tô, né? Eu fico nos bastidores, né? Né, Libinha? Eu e você, né? Aham. Mas, dependendo da convidada, eu venho, né? É um prazer. Hoje, graças a Deus, temos um pouco mais de beleza no nosso podcast aqui, Liminha. Porque só eu e você, a gente deixa Tava o na negócio hora já. meio... Isso que eu nem apareço. Então, a graça não, e o negócio vai ser pior ainda, juntar eu e você. Rapaziada, hoje temos uma convidada super especial. Fomos atrás dela nas redes sociais. Nossa convidada vem se tornando famosa nas redes sociais. Famosa. Ela vem se tornando uma global aí no Instagram. Tá. Ultimamente teve um feito muito importante que aconteceu com ela, que a gente vai conhecer um pouquinho. E Liminha, a profissão dela, eu me identifiquei muito, porque eu me dava super bem na escola. Quando eu tava na escola, eu fazia várias visitas na sala da... A pessoa querida, né? Eu tinha muito bom relacionamento com a profissão da nossa convidada, porque direto, eu vou chamar seus pais, eu vou ter que chamar seus pais pra vir conversar. Gostava tanto da família, né? Não tá dando certo. Então a gente vai apresentar um pouquinho melhor ela, mas Liminha, roda a vinheta aí pra gente começar a nossa conversa. Cecé, vou deixar com você hoje. Dê as boas-vindas à nossa convidada. Nossa convidada é mega especial, né? A nossa diretora, né? Escola. E eu gostaria muito que ela própria se apresentasse, né? Porque uma mulher, né? Nesse cargo de diretora, eu acho que ela tem muito a nos dizer e a nos ensinar, né? Então, eu deixo para você a sua apresentação. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Bom, eu sou Gisele Achante. Achante é meu nome de ancestralidade das minhas culturas negras, afrodescendentes. Sério? É. Não é o meu nome, eu sou Gisele Mendonça, na realidade. O Achante eu adotei como ancestralidade. Nossa, que legal. É, porque a matriarca da minha família, minha mãe, é Alda, começa com a letra A. Aí a minha irmã optou por Aziza, que significa alegria. Eu optei por Achante, que é mulher forte, né? E aí a minha filha, ela já tem um nome na certidão mesmo. Sim. Então a gente quis saudar a ancestralidade usando a letra do nome da nossa matriarca, que é minha mãe. Nossa, que lindo. Então foi uma forma de homenagear, né? Então aí as pessoas, às vezes, quando eu falo meu nome mesmo, as pessoas falam, nossa, mas não é Achante? Por questões, né? Porque eu sou funcionária pública, diretora de escola, né? A figura mítica do diretor de escola, né? Que as pessoas ficam no imaginário como se fosse a bruxa megera, aquela que anda com saltão, brava, né? Mas é estereótipo, né? Não sou tudo isso, não. E aí, sou mulher preta, periférica, mãe solo de uma menina de 7 anos, Olivia Achante. Olivia carrega na certidão mesmo o nome Achante, né? Porque é outra mulherzinha legal você forte. ter conseguido, assim, né? Colocar. Eu acho bem bacana. Mas o seu você não conseguiu mudar na certidão, Então, eu né? não mudei por questões por eu ser funcionária pública, questões tá. de publicações em diário oficial, tudo Sim. burocratiza um pouco, né? Então, eu optei por não mexer por enquanto. Mas é um nome que eu uso nas redes sociais, né? Que é Sim. lá o Gia Achante Runner, né? E aí, tô na área da educação há 22 anos, já comecei cedo. Eu fiz magistério, Instinto Cefam, né, que é o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, lá me formei em 99. Foi uma escola para a vida e foi aonde realmente eu descobri quem eu era. Foi no magistério, né? Eu conheci pessoas que... Porque até então tinha uma visão muito limitada, né? Eu sou natural de Caieiras, vocês conhecem Caieiras? Sim. Natural de Caieiras, mas passei minha infância aqui na Coab 5, em Carapicuíba. Estudei no Cinearte aqui em Osasco. E aí depois acabamos voltando para Caieiras, né? E aí foi em Caieiras que a gente construiu a maior parte da nossa vida. E Caieiras, eu falo que é uma cidadezinha extremamente provinciana, né? Tudo lá chega muito depois. Tudo lá chega
né? Atrasado. É mais atrasado. É quase um interior, né? E aí, quando eu falo para as pessoas, eu relato algumas peculiaridades, as pessoas às vezes se espantam. Como, por exemplo, eu falo que eu vim conhecer o Parque do Ibirapuera ano passado. Vocês acreditam? Nossa! Mas por quê? Porque você costuma viver muito lá dentro do bar? Inacessível, né? É longe. E aí, assim, eu tive uma infância... Depois que meus pais se separaram, que a gente voltou para Caieiras, eu tive uma infância bastante pobre, né? A gente foi morar com o meu tio, né? Minha mãe... A gente teve bastante dificuldade, né? E aí, as coisas começaram a melhorar quando eu entrei no Cefam, porque o magistério era o Cefam... A gente estudava o dia inteiro e a gente tinha uma bolsa. A gente ganhava um salário mínimo. Então, as coisas começaram a se engrenar mais ou menos ali, né? Só que ainda assim eu tinha que ajudar em casa, porque a minha irmã engravidou com 17 anos, né? Foi mãe com 17 anos. Aí eu tinha que ajudar minha mãe. Eu ajudava minha mãe a fazer faxina na casa. Minha mãe era merendeira de escola. Aí eu ajudava minha mãe a fazer limpeza na casa das professoras nos finais de semana, né? E aí, com o Cefam, com o magistério, aí foi abrindo mais a mente. Fui para a universidade, eu sou a primeira pessoa da minha família a cursar a universidade. Legal. Né? Aí eu fui para pedagogia, que já estava lá, não tinha noção nenhuma. Eu tava todo mundo indo para a universidade, falei, eu vou também, vou ver o que dá. E fui, né? Fiz faculdade em Guarulhos. Nossa, que longe. Era bem difícil. E aí, na época, eu fui trabalhar no Bradesco, lá do Ibirapuera. Aí eu trabalhava do lado do Ibirapuera e eu nunca tinha ido no parque, fui. caramba. Porque era assim, eu saía de casa 4:30 da manhã para ir trabalhar lá no Ibirapuera. Eu saía 6 horas da tarde lá do Ibirapuera para ir para Guarulhos, para ir para a faculdade. Sim. E chegava em casa Não dava 1 hora nem da manhã. tempo de pensar, né? Eu dormia em pé. Eram tempos difíceis. E aí, tudo sempre muito apertado. Era bastante complicado. Foi uma fase difícil. Mas aí, as coisas foram, né, se ajeitando depois da universidade. Eu me formei em 2002. Me formei pela Universidade de Guarulhos. E aí, eu fui trabalhando, né? Foi quando eu realmente comecei a dar aula. E aí a educação é um marco, né, na minha vida. Hoje, a maioria da minha família é da educação, a maioria da minha família é do funcionalismo público, né? Minha irmã é professora de história, né? A minha mãe trabalhou como inspetora de aluno, hoje é aposentada, né? E aí, em 2010, eu entrei na Prefeitura de São Paulo. E aí foi quando começou a minha história com o bairro de Perus, porque aí eu fui trabalhar no bairro de Perus. Perus é o último bairro da Zona Norte de São Paulo. Eu chamo de Zona Fundão, né? Porque realmente e faz divisa com Caieiras, né? Por isso que eu estava lá. Fui para uma escola recém-inaugurada, MF Badra. É uma escola que, assim, eu tenho muita gratidão, porque eu me criei lá, basicamente. Fiquei 11 anos nessa escola. Fiquei 3 anos como professora e mais o restante como diretora. Foi lá que eu comecei como diretora, que começou a minha carreira como diretora. Que eu tive a oportunidade, que as pessoas confiaram no meu trabalho, né? Perus, e aí a área da escola é uma área de 100% de ocupação. 100%. Ela fica beirando o Rodoanel. E aí era um dia que só tinha escola lá, numa sexta-feira que a gente saiu. Quando a gente chegou na segunda-feira, todas as áreas estavam demarcadas. Já era área de ocupação, em questão de 2 meses, casas. Caramba. Muitas casas. Foi muito rápido. E essa ocupação cresceu muito, muito. Um crescimento totalmente irregular, né? E ali eu vivenciei realidades, eu falo, eu não conhecia nada de pobreza até conhecer Perus, até conhecer o bairro do Recanto dos Humildes. Né? A vulnerabilidade social lá é gigantesca, assim. Com as ocupações não tem políticas públicas, não tem saneamento básico, não tinha nada. E aí a gente confrontava constantemente com as famílias, porque nós éramos roubados o tempo todo, né? Eles roubavam a bomba de água, os encanamentos. Puxa. E era um desafio aquela escola. Sim, era imagino. Um desafio muito grande. E a gente estava ali. Né? Final de semana eu estava na minha casa, me ligavam, Gisele, tentaram arrombar a escola. Vai para a escola, vai lá. Aí roubaram o notebook, roubavam grade, roubavam... E aí a gente teve que pensar em artifícios para conter isso, né? E aí
nós fomos lá junto com os professores, a equipe que eu tinha, a gente fazia conversas com a comunidade e falava, olha, a escola é de vocês, né? O espaço é público, vocês precisam se apropriar do espaço com responsabilidade. A escola está aqui para ajudar, então peçam, o que vocês quiserem, peçam para a gente, né? E aí a gente começou a manter essa boa relação com a comunidade e ao longo dos anos as ocupações foram aumentando, triplicando, assim, era um crescimento desordenado muito grande, chegava gente da Zona Sul, da Zona Leste, de todos os lugares de São Paulo. E aí a gente foi conseguindo fazer, né, esse gancho, escola com comunidade, e hoje é uma escola, eu digo tranquilamente, em nível de escola particular. Nossa, que legal, né? Que bom. A gente... Eu acredito numa educação transformadora, né? Não faz sentido você trabalhar na educação se não for para você transformar vidas, transformar o ambiente. Sim. Não é porque você está na periferia que tem que ser tudo degradado, né? As pessoas têm a ideia da escola pichada, da escola quebrada, né? E a gente não tinha isso na escola. Não tinha pichação. Se tinha que descer, muitas vezes, até, né? Eu falo, quando o poder público não funciona, o poder paralelo se instaura, né? E muitas vezes a gente tinha que descer o morro e conversar com o poder paralelo. E falar, olha, vocês precisam nos ajudar nesse sentido. Né? Porque a escola estava ali para todos, né? A escola estava ali para todos, a gente estava... Eles utilizavam as quadras para fazer campeonatos, essas coisas. E aí a gente foi nesse engajamento, né? Ainda nesse período, e aí já morando lá em Perus, aí eu comecei a frequentar o Parque Anhanguera, que foi a primeira vez que eu acho que tive contato com a corrida de rua. Eu via lá, fazia umas caminhadas, tal. Aí eu via uma galera correndo junto, né? Aí eu falei, ai, gente, eu passava todo dia, ficava com vergonha de perguntar. Aí um dia eu parei e perguntei, não, a gente é uma assessoria, né? José Teles, foi a primeira assessoria que eu participei. Né? José Teles é campeão olímpico, né? Ele é sensacional. E aí corri durante um tempo ali com eles, né? Foi bastante bacana, mas ainda era meio aquela coisa bastante esporádica. Eu corro e paro, eu corro, né? Enfim. E aí a minha filha, né, em 2015, eu engravidei. Eu nunca tive, as pessoas espantam quando eu falo, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu nunca almejei a maternidade. Mas em 2015, quando eu me descobri grávida, eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Né? Com 35 anos de idade, né? Eu falei... Ai, meu Deus, vamos viver esse desafio. Nossa, você está contando uma história bem interessante, né? Você é ligada à educação, à criança, né? A lidar com pessoas, assim, estudantes, e você não tinha vontade de ser mãe. É interessante isso, não é? Não sei, acho que por ver tantos desafios, tantas coisas que... Também... Exatamente isso que eu ia te perguntar. Será que é porque você via tantas situações no seu dia a dia e a dificuldade de se criar uma criança hoje em dia também está cada vez mais difícil, né? Tanto financeiramente quanto educacionalmente. Será que você fez esse paralelo e falou assim, putz, eu não quero ter mais esse desafio? Não é isso que eu quero pra minha vida. Então, e eu falo hoje com maior tranquilidade, todo mundo falando, você corre, né? Deve ser difícil, né? Eu falei, não, difícil é criar filho. Correr é fácil. Correr você vai, você desafia. Criar filho é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. E olha que a minha filha, ela é assim... Não vou falar que ela é um amorzinho, porque ela é como se olhar no espelho. Ela é muito eu, né? E aí, quando a gente se confronta com o próprio espelho, é complicado, né? Mas aí, em 2015, eu me vi grávida. Optei por ter essa criança, por ter Olivia, né? E ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Durante a licença maternidade, eu me afastei. Eu falei que eu tive que me afastar de muita gente para poder enxergar. Muita gente, muitos lugares para poder enxergar. Realmente quem estava comigo, realmente quem eram os meus amigos, né? Então, a maternidade foi um divisor de águas na minha vida. E um amadurecimento enquanto pessoa é uma coisa... assim, que você só acredita quando você vive. Né? Quando me falavam assim, você precisa viver a maternidade... É a pura verdade. Você precisa viver essa experiência. Eu acho que eu não poderia passar no mundo sem viver essa experiência. Né? É realmente assim, eu sou outra pessoa depois de Olivia. Né? E isso é bom. Porque hoje eu penso em eu tenho que ser alguém melhor porque eu tenho a função de criar alguém. Então, eu sou exemplo para ela.
né? E o que ela enxerga em mim. Então, E eu via algumas crianças na escola e eu pensava, né? As pessoas, muitos pais, porque a gente critica, a gente julga, né? As famílias, o abandono familiar, tudo, mas outra coisa que eu aprendi com Olivia é que a gente só pode julgar... Julgar não, a gente não pode julgar sem conhecer a história do outro. A gente precisa conhecer a história do outro para a gente poder entender. E quando a gente para, a gente ouve, porque dentro da escola você tem uma função muito também de psicólogo, né? Porque as famílias vêm conversar, começam a falar. Quando você começa a ver a história daquelas pessoas, você fala, poxa vida. E eu julgando, eu falando daquele menino, olha só o que ele passa. Sim, né? Mas é tão difícil também, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a sua função dentro da escola e encontrar essas famílias tão necessitadas, né? Porque cada um tem uma necessidade, né? Cada um tem uma história. De resolver tudo isso, né? Sim. E fazer com que essas crianças com vários problemas diferentes convivam no mesmo ambiente, né? Eu acho que é bem complicado isso. É muito. Né? Para você que está na direção, para você ter esse controle, porque hoje em dia a gente vê que as professores... tem uma dificuldade com isso, né? Tem. Nas escolas no geral. E isso, eu não estou nem falando de escolas públicas só. Eu acho que mesmo nas particulares, eu acho que hoje em dia é bem complicado para o educador reunir tantas pessoas juntas, com tantos problemas, e ensinar uma mesma coisa, entende? Eu acho que isso está se tornando cada dia mais desafiador na área de vocês. São muitas particularidades, muito. né? Sim. E eu ouso dizer que pós-pandemia essas questões se agravaram, né? Porque ninguém é o mesmo antes da pandemia. Nós somos totalmente diferentes. A escola não é a mesma, as pessoas não são as mesmas. E a gente tem que lidar com isso, né? Então, e eu falo que a escola, infelizmente, ela é um ambiente adoecedor. Justamente porque você toma todas essas cargas emocionais para você. Sim. E você precisa administrar. Eu falo, minha terapeuta que lute, porque a minha psicóloga, tem dia que eu ligo para ela e falo, pelo amor de Deus, me escuta. Porque ouvir isso, quando você ouve relatos de crianças que foram abusadas, sim, sabe? Deve ser assim, terrível. Aquilo te dilacera. Mas as crianças chegam a contar isso para os professores, né? Chegam, porque eles veem um ponto de apoio, um ponto de confiança, né? E eles acabam relatando. E aí a gente tem que fazer os trâmites que são extremamente dolorosos, né? Eu imagino, nossa. É bastante difícil, né? Mas, assim, enfim. E aí, depois de Olivia também me provocou a inquietação de precisar me movimentar, né? Porque aí ela fazia eu levar ela para a escola a pé. E aí eu falava, ai, filha, ela, não, mamãe, vamos andando. E aí, durante as caminhadas, eu entrava sempre à tarde, né, no trabalho, deixava ela na escola de manhã e ia caminhar também. E aí eu sentia o quanto aquilo, né, me fazia bem, porque eu tinha acabado de me separar do pai dela, eu me separei quando ela tinha apenas 10 meses de idade, foi uma separação bastante difícil, né, foi bastante traumática, e é aquela velha história eu entrei num processo depressivo severo, assim, eu emagreci 17 quilos em questão de meses, eu fiquei magérrima, eu acho que eu nunca fiquei tão magra na minha vida. E eu via o quanto aquilo me fazia bem, né? A atividade física, o simples caminhar. Parecia que aquilo oxigenava o cérebro e eu voltava outra pessoa. Eu conseguia pensar melhor. Eu sofria menos, né, com aquilo. Hoje já são 7 anos, né, que eu me separei do pai da Olivia. Ele já tem outra família, ela tem outros irmãos e ela ama ter irmãos, né? Porque a mãe dela mesmo não ia ter, né? Porque chega, né? Só uma... É difícil criar filho e criar filho sozinha é difícil. É mais desafiador ainda, né? Nossa, muito, muito. E aí, né, nós já morávamos em Perus, a gente, né, ficou com a nossa vida, só eu e ela, somos eu e ela. Eu tenho uma rede de apoio bastante grande, minha família mora em Caieiras, num bairro vizinho, ali de Perus. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, meus tios, tias, primos, todo mundo, eles se mobilizam, sempre se mobilizaram desde a minha separação para me ajudar nesse sentido. Então, é com eles que eu conto o tempo todo para ficar com a Olivia. Eu preciso treinar, é com eles que ela fica. Eu preciso viajar, é com eles que ela fica.
né? Porque o pai dela mora na Zona Sul, então é difícil. Eu conto com ele quinzenalmente. Sim. E aí, o ano passado, quando eu entrei para assessoria, entrei para a Quark, e aí né, foi quando eu conheci... Primeiro, na realidade, fuçando nas redes sociais, eu sentia a necessidade de falar, quero correr. Porque eu só saía correndo, né? É diferente você sair correr de correr Sim, de verdade. Sim. Né? E eu só saía correndo. E aí eu falei, não, eu quero correr de verdade, né? Eu via o povo fazendo maratona, meia maratona. Eu achava aquilo tão lindo, né? E antes, o engraçado, né? Todos os sábados, quando eu ainda era casada, eu ia comer pastel na feira com meu ex-marido. E aí eu vi uma amiga dele passando de manhã e eu falava, vai, que louca. Nossa, essas horas. Vai correndo. Nossa. A gente muda o pensamento. Todo mundo acho que pensava dessa maneira. Eu olhava e falava, ai, gente, quem que acorda cedo pra correr? Deus me livre. Né? E hoje, 4h30 da manhã, eu tô de pé linda, querendo correr, né? Querendo abrir o Parque Bruno Covas, né? E aí, depois que eu me separei, eu fiquei muito amiga dessa amiga do meu ex-marido, né? Sim. Ela que me incentivava, assim, porque as primeiras provas era, gente do céu, um mau humor, por que eu tô fazendo isso? E ela, vamos, Gi! Uma animação, assim, o tempo todo. Eu falei, meu Deus do céu. A hora que terminava, eu falei, nossa, foi legal, né? Acho que todo mundo tem sensação, essa sensação, né? E hoje, engraçado, ela parou de correr. Sério? Ela parou de correr e ela fica, olha só... Eu falava sempre pra ela, você é minha inspiração, você é meu orgulho, né? E hoje ela fala, olha só, quem é a inspiração, né? Eu falei, então, vamos voltar? É isso aí. Sim, agora você convence chegou a hora ela. de convencer ela a voltar. Então, e aí eu falo hoje em dia, é gostoso, né? Quando você olha pra trás e você fala, caramba, ainda bem que eu não sou aquela mesma pessoa que eu era antes, né? Ainda bem, né? Ainda bem que, então. Ainda bem que eu consegui mudar. Sim. Que bom que eu consegui mudar, né? E aí, eu fuçando nas redes sociais, eu vi o Edu, né? O Eduardo. Aí eu falei, que legal, né? Ele é corredor, né? Aí vi que ele trabalhava numa assessoria e aí me inscrevi na assessoria. Aí fizemos a entrevista, foi bem na época que tinham roubado meu carro, e aí eu não conseguia treinar, não tinha tempo de treinar, porque o tempo que eu ficava trabalhando, morando em Perus, trabalhando no Butantã, tendo que usar transporte público, eu não tinha tempo para treinar. E ele mandava os treinos na planilha, eu falava, praticamente não entendeu que eu não tô treinando, né? Mas ele mandava. Enfim. E aí, quando eu, né, comprei outro carro, tal, que eu realmente comecei... Aí eu comecei a ir pra USP. Né, que também eu fiz alguns cursos da USP, fiz pós-graduação na USP, então conhecia só de estudar à noite, né? E aí, um dia, essa minha amiga, né, a Tati, que sempre falava, ela, não, vai um dia na USP correr de dia, separa o carro ali no portão 2, tal, é bem legal. Aí eu, será? Aí fui um dia e vi que era tudo retão, cheio de árvore, dava para correr no calor. Falei, que legal, né? Comecei a correr lá, achei sensacional. Aí fui num sábado com as assessorias, achei aquilo, meu Deus, falei, que mundo é esse? Era tanta gente correndo, né? Eu falei, meu Deus, né? Aí você fica extasiado, né? E a coisa da assessoria é aquilo de você socializar, né? Eu acho que a assessoria é socialização, né? E aí você conversar, aquela resenha. E aí não posso dizer que, assim, eu sempre... Até hoje eu luto bastante quanto à questão do... eu tenho vergonha do meu pace, né? Eu não sou uma corredora rápida, né? Eu comecei a correr muito tarde, já, né? Depois dos correr de verdade, já com 41 anos, né? E aí tem toda uma dificuldade, né? O corpo da mulher. Sim. Quando eu comecei a correr, eu estava 13 quilos mais gorda do que eu tô hoje. Então, eu perdi 13 quilos na corrida. Outro benefício foi que, assim, eu fui viciada em remédios para emagrecer durante muitos anos da minha vida. Jura? Muitos anos. Né? Eu briguei com a balança a vida inteira. E ao contrário do que, né, eu assisto muito, né, os podcasts daqui também. Sim. Muitas pessoas que vêm aqui, elas têm o esporte na vida, né? Desde pequena. Todas. Eu nunca tive. Eu nunca tive o incentivo, não era da minha realidade, não era da realidade da minha família. Então, a coisa surgiu. Eu ia para academia simplesmente para emagrecer, porque eu brigava com a balança a vida toda, briguei com a balança, né? Eu sempre fui baixinha, eu sempre fui gordinha e tinha todas essas questões. E aí, quando eu comecei a correr de verdade e que eu vi o meu corpo se transformando, né? Eu falei, poxa vida...
né? Sim. A conta dá pra, né? E aí era um processo difícil. Era eu com a minha terapeuta e ela falando, você precisa se libertar, você precisa. E aí hoje, eu tenho um puto orgulho de mim, porque eu consegui. Você conseguiu dar o primeiro passo, né? Consegui, né? Falei, tem 2 anos que eu não sinto a necessidade do remédio de emagrecer. Nossa, eu que corro pelo... Hoje eu... Até na gravidez eu tive sérios problemas com a minha autoimagem. Eu me olhava e eu me achava feia. E fora que eu engravidei, eu tinha acabado de fazer uma lipoaspiração. Ai, meu Deus. Eu Sério? tinha limpado o corpo inteiro. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tava uma Nicki Minaj, com uma cinturinha desse tamanho. Eu tinha limpado o corpo inteiro. 11 meses depois, estava preparando para fazer o peito, engravidei. Eu falei, poxa vida. Que desafio, hein? Que desafio. Que Né? desafio. Eu tive bastante questões, assim, de me achar... Tanto que, assim, eu tenho pouquíssimas fotos grávida, porque eu me achava feia. E hoje eu olho e falo, caramba, olha, eu tava bonitinha, né? Então, Mas muito... era a época, né? O jeito que você se via na época, né? Então, É uma não tem desconstrução, né? Sim, Em sim. todos os sentidos, né? E eu costumo dizer que as pessoas falam assim, a corrida me salvou. E eu falo, não, a corrida me transformou. A corrida eu acho me que a palavra transformou. mais que cabe mais, né, para o seu caso e para muitos casos de mulheres que passaram por aqui, que tiveram processos parecidos também, com depressão e às vezes emagrecimento também. Sim. Então, eu acho que é essa transformação, né, que não é usar a palavra que salvou, né? Porque é um processo, né? Você começa a correr, você começa a gostar, aí você começa a colher os benefícios, né? No caso seu, para perda de peso, ou até mesmo para se distrair de problemas cotidianos. Eu acho que a corrida realmente é transformadora. Sim. Né? É que nem ontem eu tive um dia super estressante na escola, período de prestação de contas é um período... Mexer com dinheiro público é difícil, né? E aí eu tô mexendo com prestação de contas, eu tive um dia super puxado ontem. A hora que eu parei meu carro naquela USP... eu só saí correndo. Falei, que delícia. Um frio, uma gripe. Mas aí parece que a gripe foi embora, parece que, nossa, é libertador. É isso que eu ia te perguntar. Você comentou com a gente que hoje você está trabalhando de dia já, né? Mas na época que você trabalhava de noite, como você fazia para conciliar trabalho, a sua filha, né? Filha pequena, e os treinos? Você falou que não era uma coisa muito fácil, até pela questão do deslocamento e tudo. Mas como você faz até hoje para conciliar tudo isso? Porque a gente encara aqui muitas mulheres que vêm e tem esses problemas do dia a dia. Sou mãe solteira, eu não tenho não tenho ponto de apoio com quem deixar minha filha, não sinto confiança em deixar com uma pessoa que eu não conheço. E às vezes a pessoa acaba abrindo mão um pouco da saúde dela em prol do filho, né, da família, tudo mais. Como foi isso para você e como é até hoje isso para você? Então, é um desafio. Porque assim, quando eu trabalhava mais tarde, ela ficava no período integral no colégio. Então, eu deixava ela de manhã, 8 horas no colégio, aí eu ia treinar e eu pegava ela... Eu pegava, não, minha irmã, porque eu trabalhava até 11 horas da noite, minha irmã pegava ela às 7 horas e depois eu ia pegar ela às 11 horas da noite, na casa da minha irmã, né? E até hoje a minha mãe aposentou durante a pandemia, o que facilitou um pouco minha vida, porque aí eu deixo ela de manhã na minha mãe, eu saio de casa, eu falo, o meu dia começa às 4:30 da manhã. Eu acordo 4:30, aí eu vou fazer uns alongamentos, porque eu preciso que minha alma venha pro corpo primeiro, que é difícil, né? Vou fazer uns alongamentos, faço uns negócios de mobilidade e tal, aí vou tomar um banho, aí vou me trocar, vou arrumar a lancheira, vou arrumar o uniforme da minha filha, vou arrumar as minhas coisas, aí vou acordar não, né? Vou trocar ela dormindo, para depois, né, 6 horas deixar ela na minha mãe para poder estar às 7 no trabalho. Aí, ela fica com a minha mãe de manhã, de tarde a perua pega ela, leva pro colégio, eu saio 3 horas, 2:30, 3 horas eu saio da escola, é o horário que eu vou treinar. Aí eu vou treinar, eu consigo, e ela só sai 6 horas da escola. Então dá certinho. Então eu Você tem um tempinho. Isso. Aí a minha irmã pega ela no colégio, leva para casa dela e depois eu pego na casa da minha irmã. E aí
né? Todo mundo costuma dizer assim, depois do treino, o dia acaba, não. Todo mundo fala, bom descanso, não. Porque aí eu vou buscar ela, aí chega em casa, a gente vai levar a cachorra na rua, porque eu inventei de ter cachorro ainda. Uma cachorra de 3 anos, uma pug linda, Frida. Então, ainda inventei de ter eu vou levar a cachorra na rua, aí vou arrumar o jantar, vou ajudar no dever de casa, aí depois organizar as coisas para ela ir tomar banho, para depois deitar 11 horas da noite. Puxado, né? É puxado. E durante todo esse seu processo, você falou que você passou por alguns processos de transformação corporal, até de cabeça também, né? Quando você teve o real sentido que você se encontrou na corrida, assim? Porque a gente conversa com as pessoas aqui e algumas delas... Eu não consigo gostar de academia. A gente vai por uma questão, eu quero ficar melhor. Não porque a gente gosta. Tem pessoas que gostam, mas grande parte delas não se encontra muito na academia, né? E era uma coisa que antigamente era muito habitual. Eu quero perder peso, eu quero ter um corpo mais fitness, eu vou pra academia. E depois que a gente encontra a corrida ou outro esporte, a gente começa a ver que aquilo faz bem pra gente e se encontra naquilo. Qual foi o real momento que você falou assim, putz, isso aqui pra mim... Não só falando da questão física, mas de um completo, assim. Putz, eu me encontrei em algo que é minha terapia, é o que me faz bem pro meu corpo, é o que me alivia minha mente. Quando foi isso pra você? Quando eu consegui correr meus primeiros 5 quilômetros sem caminhar. Acho que foi quando eu me senti tão potente, eu me senti tão forte, eu me senti, assim, uma mulher maravilha. Aquilo pra mim, porque até então fôlego eu falava, gente, é impossível, mentira que alguém corre tudo isso, né? E aí eu comecei a fazer longas distâncias, né? Foi quando eu conversei com o Edu, eu falei, você acha que rola correr uma meia maratona? Ele, claro que rola. Aí eu, mas o ano que vem? Ele, não, esse ano. Eu, como esse ano? Ele, não, esse ano, dá pra ir. Era junho do ano passado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ele falou, mas você não pode perder mais nenhum treino. Você precisa se organizar com a sua mãe, com a Olivia, pra não perder mais nenhum treino. E aí eu fui nessa missão. Falei, meu Deus, vou correr uma meia maratona em novembro. A meia de Sampa. Me inscrevi lá. E aí, indo. Na época, eu me apaixonei por um corredor também, né? E aí, eu falo... Facilitou. Não tem união melhor da vida para quem corre, né? Então, depende, né? Depende do corredor. Depende do corredor, né? Porque eu falo, independente... Assim, a paixão foi pro vinagre, né? Só para resumir depois, né? Mas independente do que... seja um motivador para os treinos, aquilo era um motivador para mim, porque estar apaixonada por alguém que corria também, Nossa. Aquilo para mim, né, você quer impressionar, você quer, né? Então, aquilo me fez muito bem. Mas antes da meia maratona, aquilo já tinha acabado. Né? Foi muito... A paixão é um negócio avassalador, né? Ela vem, ela te atropela, ela te destrói. E eu me apaixonei por um narcisista total, era bastante complicado, né? Então, e aí, perto da meia maratona, aquilo já ter ido pro vinagre, ficou assim... Eu falei, eu não vou correr mais, eu não vou, não consigo, não quero. Aí falei pro Edu, não vou conseguir. Ele, claro que você vai. Né? Falei pra minha psicóloga, não vou mais, não quero. Ela falou, não, por quê? Você tava indo, você tava bem. Aí o Edu falou assim, vai fazer o treino de 18K e vamos ver o que dá. Se você não conseguir fazer o treino de 18K, aí a gente cancela. Aí eu fui lá para aquela USP, era véspera de eleição. Né? Era uma sexta-feira, véspera de feriado, eu tinha que trabalhar na eleição. Cheguei lá bem cedinho e tal, falei, ai meu Deus, 18K, seja o que Deus quiser. Fui e consegui fazer os 18 quilômetros. Eu sentei, gente, na calçada, mas eu chorava. Eu falei, meu, né, eu não acredito na minha vida. Eu nunca tinha corrido tanto, né? Tanta distância, assim. E aí, liguei pro Edu, falei, eu consegui, tá? Ele falou, então você tá pronta, só vai, né? E aí, chegou o dia da meia de Sampa, né? Aí, eu fui. E aí, assim, não foi. Eu fiz em 2h30, mas era o tempo que eu consegui. Foi um percurso horrível, a meia de Sampa, uma prova bastante complicada. Bastante subida, a gente passou bastante subida, bastante túnel, né? Escorreguei no meio dos copos, enfim, foi bastante... E depois disso, mas terminei. E eu terminei, óbvio, chorei, mas porque eu só chorava, né? As últimas fotos eu vejo, eu tô acabada, assim, tá horrível as fotos, assim, só chorando.
E de emoção, porque assim, eu me senti muito potente. Essa é a palavra, potente. Eu me senti uma mulher muito forte, muito poderosa. Sim. Né? E eu costumo dizer assim, eu racializo absolutamente tudo, né? Então, para uma mulher preta conseguir, né? Mulher preta que cria uma filha sozinha, que mora lá na periferia, que não conhecia nem o Parque do Ibirapuera até pouco tempo, aquilo fez muito sentido para mim. Aquilo foi um marco na minha vida. Nossa, eu né? imagino. Então, eu tenho aquilo como, né? E aí, depois disso, eu fui para Pampulha, que, ai, gente, eu sou extremamente apaixonada pela Pampulha, minha prova do coração. Como eu amei fazer a Pampulha. É uma vista linda, é uma energia maravilhosa. Tava marcado para eu ir com aquela minha amiga que me incentivava a correr e que nas vésperas da prova falou que não ia mais. Puxa. Fui sozinha para Pampulha, primeira vez que eu viajei para correr fora. E aí fui para BH, só eu e eu. Mas foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? Lá a gente ficou na estrutura da BH, o pessoal da BH Race. Sensacional. E aí, eu sou uma pessoa que eu faço amizade fácil, né? Sim. Então, ai, gente, me parecia que eu era de BH já. Né? E muito já, bom. e assim, voltei, já me inscrevi para esse ano. Vou de novo. Vai ser sensacional. Peguei lá o primeiro lote, né? Mas foi sensacional. Aí corri a São Silvestre pela primeira vez também o ano passado. E aí a São Silvestre é uma energia caótica, né? Nossa, é muito louco, Eu falo né? que você tem que viver pelo menos uma vez. É. Né? Não é para correr, não é para tempo, porque não dá. Mas é tão legal você ver aquela energia das pessoas, todo mundo vibrando por você. Eu falei, até quando a gente passou na Cracolândia, a galera da Cracolândia batendo na mão, dando aquela energia. Sim, eu falei, sim. aí, gente. Né? Então, a corrida tem muito mais benefício. E eu conheci muita gente bacana na corrida, muita gente, né? E aí, conhecendo o Edu, ele me falou sobre os frontrunners, né? Sim. Porque até então eu não conhecia. Né? Aí ele foi, o ano passado, ele foi pro Meeting Latam, o encontro lá dos frontrunners da América Latina, né? E ele falou, o ano que vem você vai estar aqui. Aí eu, ai, para, nada a ver, né? Olha para essas pessoas. Ele falou, não, o ano que vem você vai estar aqui. E aí ele foi me dando as dicas, né? Ele falou... Eu falei, mas como é que faz isso, né? Sim. Ele falou, primeiro passo de tudo, ele falou, abre a sua rede social, né? Porque o meu Instagram era fechado. Até porque eu só postava coisa da minha filha, eu postava muito pouco, né? Ele falou, abre sua rede social, posta sobre... Eu não gostava de me expor muito por conta dos alunos, né? Tinha todas essas questões. Ele falou, abre, começa a postar seus treinos, né? Faz algumas coisas assim. E aí eu fui fazendo e eu falei, aquilo foi ficando legal, né? E aí o Edu sempre me falava uma frase que é disciplina não se negocia, né? E é a pura verdade, né? Eu encaro os treinos hoje como trabalho, né? Você não negocia para ir trabalhar. E não é todo dia que você tá com vontade de trabalhar, não é todo dia que você gosta de trabalhar. Claro que não. Tem dia que você tem vontade de largar tudo e vender água de coco na Bahia, né? E eu tenho, principalmente quando tá frio, né? Mas eu já deixo tudo pronto um dia antes, deixo dentro do carro minha roupa de treino e vou. Eu vou porque eu tenho que fazer aquilo todos os dias. Eu falo que é o único momento do dia que eu tenho aquilo para mim, né? Legal. E aí... vi lá, né, a questão... Aí ele falou, vai abrir a inscrição para os frontrunners e tal, né, lá no ano que vem, mas você já abre e tal, o seu Instagram. Aí abri, e aí eu comecei a usar as coisas da ASICS, né, porque aí eu usava o desconto do Edu, que ele tinha desconto, né, aí ele ia comigo na loja, ele me apresentou o pessoal da loja, então eu comprava. E aí é muita diferença quando você corre com tênis de uma marca mais inferior e depois você começa a usar outra marca, você fala, nossa, mas dá diferença. A roupa, em tudo. E aí eu comecei a consumir a marca mesmo, né? Sim. E aí você começa a comprar tênis, é um negócio enlouquecedor. É um caminho sem volta. Você sempre quer mais tênis, você sempre quer. E eu falei, meu Deus do céu, eu tava sempre comprando um tênis. Saiu um lançamento da ASICS, eu tava... O Nova Blast, por exemplo, eu sou apaixonada pelo Nova Blast 3. Eu tenho 3 dele, né? Agora eu quero o Super Blast, que eu preciso... Se a ASICS me der, eu preciso comprar. E aí, eu falo, quando você é uma pessoa preta, você não pode contar com o fator sorte, porque o fator sorte não existe,
Você precisa estudar, você precisa mostrar que você é bom. E aí foi o que eu comecei a fazer quando eu falei, eu vou me inscrever para ser frontrunner. E aí eu comecei a estudar aquilo, a estudar as pessoas desde o começo. Quem que passou lá, desde do início do projeto? Quem passou por lá? Qual era o perfil dessas pessoas? Quem está lá hoje? Qual é o perfil dessas pessoas? Porque eu precisava oferecer alguma coisa diferente para a marca. Como é que eu vou estar lá e ser mais do mesmo? Eu não quero ser mais do mesmo, eu não posso. A marca não precisa de mais do mesmo. Né? Então, eu estudei, eu falei, não, eu tenho algo diferente para oferecer. Eles nunca tiveram uma diretora de escola, eles não têm uma mulher preta periférica, eles têm pouquíssimas pessoas pretas, né? E aí, eu sei que eu comecei a ser vista pela marca uma vez que eu fiz um comentário numa foto das Lume Club. Elas botaram lá uma foto cheia de mulheres, representatividade, aí falaram, olha, o quanto isso é importante e tal. E aí eu falei, realmente é uma foto linda, mas num país onde 56% da população se declara como preta, eu falei, onde está a nossa representatividade? Onde está a representatividade do meu povo? Né? Então eu falei, eu também quero me ver representada. O povo preto também consome as marcas. Sim. E a gente quer estar ali. Sim. Né? E aí, depois que eu fui saber que esse meu comentário gerou, né, uma inquietação lá, né, que eles começaram a conversar. Valeu a pena o comentário. Valeu. E eu acho que tem que valer, porque é verdade, a gente precisa, né, ocupar o espaço. Hoje nós somos 3 pessoas pretas, né, nos frontrunners. Eu, o Edu e a Drica, né? E são 2 mulheres apenas, porque eu falo dentro de uma pirâmide social, né? O pessoal da militância vai até me xingar quando ouvir isso. Mas eu digo, dentro de uma pirâmide a gente tem homem branco, mulher branca, homem preto e mulher preta que está no limbo. Então, a mulher preta, ela é o último de tudo. Então, você tem que estar sempre mostrando que você é bom, sempre provando, né? Sim. Então, assim, tanto que quando eu recebi o e-mail da ASICS, dizendo que eu estava na final, que eu era uma das selecionadas. Sim. Gente, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Eu liguei pro Edu na hora, a primeira pessoa que eu liguei, eu falei, você não vai acreditar. Ele falou, eu acredito, porque eu sabia que você tinha potencial, eu sabia que você ia conseguir, né? E aí aquilo para mim, aí até saiu o resultado, aquilo foi assim, nossa, a ansiedade foi gritante, né? Mas quando saiu também a resposta eu falei, olha... Né? Eu falei, vai ter mulher preta, periférica, representando sim. E a gente precisa disso. Eu falei, a corrida precisa chegar nas periferias. Sim. A corrida precisa chegar nos polos, né? Precisa sair da Zona Sul, precisa sair do centro. É exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, Vi. Porque se você for puxar um histórico dos grandes atletas brasileiros, até mundiais, eu acho que os melhores atletas que a gente teve são os negros. A gente teve muito atleta bom, periférico, inclusive. Só que, infelizmente, o esporte hoje, na periferia, é difícil. As pessoas jogam bola. A gente sabe, a gente conhece, é muito difícil. Escola pública, a molecada hoje em dia, na verdade, não quer saber de esporte. É muito difícil introduzir o esporte. Inclusive, a gente já fez entrevistas com grandes empresas, com empresas de corrida. E a gente fala, vocês precisam achar uma maneira de introduzir o esporte nas crianças e trazer as crianças para dentro do esporte. Afinal, quem vai consumir esse produto no futuro, quando a gente parar, são eles. Então, se a gente não tiver alguém para dar continuidade nesse projeto de saúde, de incentivo ao esporte, fica muito difícil. Você, a partir do momento que você entrou dentro e vivenciou isso, você conseguiu levar um pouco isso para dentro da escola que você trabalha? Como é isso no dia a dia com os professores e com os alunos? Então, ainda não. Mas é meu projeto, né? Eu quero, sim, que a corrida chegue, que a atividade física... Porque ser um frontrunner é ser embaixador do movimento, né? A gente precisa. A escola que eu estou atualmente, ela é bastante potente no sentido de projetos, né? Os alunos, até os nossos alunos foram na NBA House, né? Eles participaram do evento, porque tem um projeto bastante bacana de basquete. Mas é aquilo que você falou. O atletismo, ele não chega nas escolas. Mas por quê? Porque as escolas não têm estrutura para isso. Primeiro passo. Escola tem o quê? Quadra. Escola é por cimento. É só isso. Então, não tem. E aí, se a gente puxar mais um pouco e falar da criança lá da periferia, eu ouso dizer, porque eu escuto muito nas entrevistas que a corrida é para todos. Eu ouso dizer que não é para todos.
Por quê? Se você conhece uma realidade realmente periférica, você vai ver, aquele menino, ele não tem um tênis para... Hoje mesmo, eu peguei um aluno que eu falei que eu vou levar um tênis para ele amanhã, porque ele não tem um tênis para calçar. Como é que ele vai correr? Como é que ele vai pensar no esporte se ele não tem um tênis para calçar? Se ele não tem uma comida para comer, né? E a pandemia, ela escancarou muito essa realidade, essa vulnerabilidade social, né? Muitas pessoas, ali em Perus, coisa que eu não via, muitos anos trabalhando lá, pessoas revirando lixo, né? Então, como é que você vai falar de esporte para uma criança se ela não tem nem o que comer? Como é que ela vai? Né? A única alimentação que ela tinha, a refeição que ela tinha era da escola. Né? Então, ela precisa primeiro, ali a gente precisa primeiro dar conta do básico. Então, o poder público, ele precisa primeiro dar conta do básico para a gente conseguir oferecer o restante. Eu quero, sim, levar a corrida para a periferia. Eu quero, por exemplo, eu falei, teve a corrida do José Teles, acho que agora em abril que foi, lá no Parque Anhanguera. Quase não tem divulgação, né? As pessoas não... Né? Eu não pude participar porque eu tinha um outro evento, mas quase não teve divulgação. Mas o José Teles tem um trabalho incrível, ele é sensacional, né? Mas as pessoas não vão lá. Quando teve a corrida lá na Zona Leste, o que a gente ouviu de críticas por ser na Zona Leste, falei, poxa vida, gente... Então, eu tenho uma pergunta, que de sábado na USP, eu vejo, não sempre, né, porque a gente faz caminhos, até para não enjoar, faz caminhos diferentes e tal, mas eu vejo um grupo de pessoas de bike com crianças, uma turma assim, sabe? Eu não sei se aquilo são os pais que se reúnem ou se é alguém que leva as crianças até lá. Então, de uma certa forma, está apresentando o ciclismo, vamos dizer, para aquelas crianças. E é um grupo grande até. Será que não teria como pegar as crianças da escola e apresentar, tipo, nós como a gente vive na USP, apresentar esse esporte corrida para aquelas crianças? Como passeio, porque na minha época de escola, por exemplo, a gente tinha muita excursão, né? E até eu falava assim, eu já não aguento mais ir para o Museu do Ipiranga. Gente, porque na minha época era muito comum, todo ano a gente ia fazer essa visita no Museu do Ipiranga. E realmente, na minha época também não tinha. Acho que corrida, para mim, era mais brincadeira de rua, né? Que a gente brincava muito na rua, então corrida para mim era aquilo. Mas será que não dá para implantar isso nas escolas? Pegar esse grupo de crianças e levar para a USP e apresentar o esporte para elas, pelo menos para ter um início, mesmo elas sem condições, que nem você falou, de calçado, roupa, mas será que não tem como apresentar? Olha, aqui as pessoas correm, independente do nível social, quem elas são e o que elas têm, mas apresentar isso para elas. E poder até, não sei, fazer uma campanha entre as assessorias mesmo, porque todo mundo tem alguma coisa para doar, né? Todo mundo tem um tênis, e se não tem o número daquela criança, mas a gente pode se movimentar. Teve um movimento agora na USP, eu não sei se você ficou sabendo, em ajuda de uma criança, de um professor. Então, assim, eu acho que e houve um movimento na própria USP de muita gente, no qual a gente também participou. Então, eu acho que você, como envolvida, né, no processo com as crianças, eu acho que isso seria uma iniciativa muito, muito legal. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que é um caminho. E você me deu várias ideias aqui agora, inclusive. já provocou inquietações aqui. É um caminho. E eu acho que é super viável, né? Só que a gente atrelar... É assim, dentro das escolas, eu falo, as escolas têm dinheiro. Tem. A gente recebe um valor que dá para se virar. Mas a forma de usar é bastante emperrada. Então, é uma crítica bastante ferrenha que eu faço à Prefeitura de São Paulo, que a gente recebe a verba, mas a gente fica engessado para utilizá-la. Então, por exemplo, eu tenho uma cota de ônibus, eu preciso de ônibus de transporte para levar essas crianças. Eu tenho uma cota de valor de dinheiro que eu posso ter para isso, eu tenho uma cota para
para pedir para a diretoria regional para isso. E quando muitas vezes que eu não consegui, a gente pede para vereador. A gente sai pedindo, né? Pede para vereador, pede para prestador de serviço pagar, a gente sai pedindo, porque a vida do diretor de escola é uma petição sem fim. A gente sai, né? Mas eu achei legal e eu vou exatamente pensar nisso. Né? Porque, assim, eu sou, como eu disse, eu sou muito nova, né, no mundo da corrida agora. Né? As pessoas já se conhecem há muito mais tempo, né? Então, eu falo, tô chegando ainda, tô conhecendo as pessoas. E eu vi estar na ASICS, representar a marca, eu preciso utilizar isso a favor dos meus. Exatamente. Sim, né? sim. Eu preciso levar isso, né, para eles, para provar, para mostrar para eles que eles também podem chegar. Eu tinha tudo para estar dentro da estatística e ser mais uma marginalizada. Sim. Mas eu consegui estar aqui. Então, a importância de estar num lugar onde eu consegui chegar hoje é mostrar para os meus, é ser exemplo para os meus. Para toda criança preta, pobre, periférica, que elas também podem galgar degraus maiores. Né? Eu fico tão feliz quando eu vejo ex-alunos entrando em Universidade Federal, entrando na USP. Quando eu vou correr na USP, que eu encontro com um ex-aluno, ai, gente, que orgulho que dá. Nossa, eu imagino. Ver o aluno de escola pública, né, estando numa universidade pública. É lindo. E é isso que a gente quer. Né? A gente quer ocupar os espaços. Vocês educadores, né, que têm essa oportunidade de estar com as crianças, que elas estão adquirindo conhecimento, né? Eu acho que falar coisas boas e dizer para elas que todo mundo tem o seu jeito de brilhar, né? Cada um tem o seu brilho próprio. Eu acho que, e começando pelo esporte, eu acho que é tudo de bom, porque você mesmo é o exemplo do que o esporte fez na sua vida, né? Então, eu acho que implantando isso na criança desde pequena e mostrando para ela que tem outros caminhos para seguir, eu acho que isso aí seria fantástico. É um trabalho muito lindo para se fazer. Sim, eu acho que o lema do Mente Sã em Corpo São, né, que é o da ASICS, ele é real e verdadeiro, né? Sim. Porque a atividade física, ela te proporciona isso, né? A sua cabeça fica bem, o seu corpo, se o seu corpo está se movimentando, essa cabeça fica bem. Né? Quantos relatos a gente ouve de pessoas que se libertaram dos remédios por conta da atividade física? Não, muitas, né? Eu me libertei, né? Mas E a gente sempre comenta, né, Gina? Eu não sei se você tem esse mesmo ponto de vista, mas a corrida é diferente, né? Eu acho a sensação que ela te dá de poder, assim, independente da sua classe social, da sua tonalidade de pele, se você tem dinheiro, não tem... É tipo assim, às vezes eu não me senti um nada. E eu comecei a praticar um esporte que só depende de mim. Tipo assim, só depende. Lógico, a gente precisa ter um treinador. Você teve todo o direcionamento do Edu, da Quadric, que te levaram num grau maior. Mas aquele momento que você fala assim, putz, eu consegui fazer 5 km. Eu não conseguia ir na padaria comprar um pão. Aí depois, consegui fazer 10 km. Consegui correr uma meia maratona. Então, tipo assim, eu acho que nenhum esporte... Eu já joguei bola, já... Fizemos judô. Nenhum esporte, pra mim, causa essa chama, assim, tipo, sabe? De, putz, eu evoluí muito porque eu quis evoluir, porque eu me dediquei. Então, assim, eu acho que, até ouvindo sua história, é transformadora a corrida. Tipo, independente, você falou, eu não corro bem. Mas o que é correr bem? Você precisa correr bem? Às vezes as pessoas olham assim, mas eu queria ser um front runner. Mas eu preciso ter o pace de 4, eu preciso ter o pace de 3, eu preciso ter as melhores roupas. Não. Então, assim, eu acho que o poder que a corrida traz para a pessoa e transforma ela é uma coisa, tipo, inacreditável. Por isso que eu acho que seria muito legal as crianças hoje em dia, principalmente as periféricas, enxergarem o poder que a corrida de rua ou o atletismo em si tem. Porque, assim, isso eu acho que evolui a pessoa não só como parte física, mas até para a profissão dela. A gente se torna mais dedicado, igual você falou, encarar o esporte como um trabalho. A gente se torna mais dedicado, mais focado, né? A corrida nada mais é que o trabalho. Eu tenho uma meta hoje, eu quero bater essa meta para amanhã ser melhor, para crescer, para ser visto, né? Então, eu acho que tem muita lição aí que você mesma aderiu para sua vida, que você consegue levar para os seus alunos. Eu acho que, com certeza, eles vão encarar você como um espelho, assim, de poxa, eu quero ser como a minha diretora. Eu acho que você pode causar um movimento... Bacana. Bem interessante para as crianças.
Eu acho assim... Você consegue, tenho certeza. É o que eu espero. A gente certeza. tem um conhecido do canal, o Corre Diário, né? O Andrei. Ele também é periférico, também é preto. E ele tem uma história bacana. Ele é professor também de educação física. E ele, aos pouquinhos, ele tá conseguindo tirar da aula de educação física só o futebol. Ele, lógico, ele deixa o futebol. Mas ele fala, hoje a gente vai fazer treinos de corrida. Tiros, vamos fazer... E ele fala que a criançada tá pegando gosto por aquilo. Porque é novo, é muito novo pra gente. A gente não tem acesso a isso. Eu falo, eu estudei, graças a Deus, tive oportunidade de estudar em escolas particulares. E mesmo na escola particular, eu nem sabia o que era corrida de rua. Não tinha nem ideia. O professor jogava a bola na quadra lá e falava assim, ó... Vocês têm 1 hora de aula, faz o que vocês quiserem. E é assim que acontece, né? Então, assim, eu acho que o poder que o atletismo traz para tudo, assim, é muito incrível, assim, até levando o seu caso do próprio Andrei, que está levando isso para as escolas. Eu acho que o futuro, se vocês conseguirem implementar isso nas escolas, principalmente públicas, eu acho que seria de um ganho para o atletismo, para o futuro do Brasil como grandes atletas, como, né, de se enxergarem que eles podem chegar onde eles quiserem, assim, né? Sim, a periferia é potente. Tem muita coisa boa lá. E Sim. a gente precisa saber colher, a gente precisa saber levar, né? Trazer de lá, fazer as pessoas enxergarem que lá também tem coisa boa. Que lá pode sair coisa boa, né? Eu acho que isso é o que eu mais almejo. Eu quero fazer parcerias, quero conhecer o Andrei, né? Fica aí. Vamos apresentá-lo. Ele é ótimo. E pra gente fazer parcerias. Eu quero conhecer mais pessoas, né? Pra poder agregar. Eu quero escrever, eu estou escrevendo um projeto, vou entregar para a dona ASICS para a gente fazer alguma coisa lá na quebrada. É isso que eu quero, porque eu quero primeiro fazer o movimento de levar até lá e depois de trazê-los para cá, né? Sim. As crianças, que é mais fácil. Né? Porque mesmo eu não estando lá no Badra, que é a escola que eu iniciei, o meu projeto é com eles que eu tenho vontade de fazer. Porque a realidade do João 23, que eu tô hoje, é diferente, né? E eu falo para os meus professores, eu falei, vocês não conhecem o que é periferia. Né? O João 23 não é periferia. A gente tem ali um atendimento de alunos bastante mesclado. Né? Eu falei, periferia é Perus. Lá é quebrada. Quando você vai levar uma criança em casa e você vê que o chão dela é de terra batida... que ela não foi, você cobra o uniforme da criança. Ah, por que você não tá vindo de uniforme? Porque minha mãe não tem como lavar. E aí a cultura deles é usar a roupa e descartar, porque não tem onde lavar. Então, né, que quando chove e venta, eles ficam desabrigados. Não vai para a escola porque perdeu a casa. Então, isso é vulnerabilidade social. Sim. Então, é para essas pessoas que a gente precisa trabalhar, né? É para essas pessoas que a gente precisa proporcionar algo diferente. Né? Então, o meu objetivo é atingir essas pessoas. Né? Eu falo sempre para minha filha que assim, ela precisa fazer uma atividade física. Né? E aí, assim, ela já foi pro balé, ela foi pra ginástica, e ela, não. Eu falei, mas precisa fazer alguma coisa. Né? Precisa se encontrar em algum esporte, né? Aí agora ela tá indo correr comigo em algumas, né? Já começou. Já, eu fui treinar na esteira esse final de semana, porque né, esse final de semana eu fiz uma postagem que é raro, mas acontece, de eu não ter, né, ninguém para poder ficar com a Olivia. A minha irmã estava estudando para o mestrado, para o concurso público que ela está prestando, ela estava bastante atarefada, não podia incomodá-la. A minha mãe, no sábado, tinha os afazeres dela, porque ela já fica com a Olivia a semana inteira. A minha sobrinha também tinha as coisas. Então, excepcionalmente, esse final de semana, eu tive que fazer um remanejamento, porque eu não tinha, né, com quem deixar a Olivia. É óbvio que se eu pedisse... elas ficariam, mas é a questão de eu não querer atrapalhar, porque eu já movimento elas a semana inteira, né? Então, a gente... É o orgulho também, né? A gente fala, gente, não dá para ficar incomodando, né? E aí, eu troquei, eu tinha 16 quilômetros no sábado e tinha 6 de regenerativo no domingo. Aí, eu troquei, fiz os 6 no sábado, na esteira da academia, né? E aí, tô lá fazendo 6 e até fiz um vídeo da Olivia, fez 2K na esteira. Já começou. E ela lá, toda, né? Quando eu vou treinar, eu treino na pista de Caieiras, muito boa lá para treinar também. E aí ela... de Caieiras foi que a gente foi. Nossa, aquela pista lá é sensacional. O prefeito só precisa investir, né? Botar
papel higiênico no banheiro, porque o produto de Caieiras, ele é bem, Não tem. ele é Mas bem a largado. pista- Mas a pista lá A é pista muito é boa. excelente, ela é Excelente. recém-informada, assim. Sim. Eu sou de Caieiras, antigamente tinha os jogos estudantis em Caieiras, né? Eram os interescolares, as escolas competiam. Era sensacional. E foram descobertos muitos atletas ali, muitas pessoas boas, né? Então, era bem bacana. Então, Caieiras deixou de investir um pouco, né, nessa questão. Mas os corredores adoram correr naquela pista. Adoro, aquela pista é boa, muito boa, né? muito E boa. durante a semana, sempre que... Hoje mesmo. Hoje eu vou treinar lá na pista, né? Vou sair do trabalho, eu vou treinar lá pra pista. Porque é gostoso. E aí, quando eu posso, eu levo a Olivia comigo. E ela corre, ela vira estrelinha. Ela corre, ela vira estrelinha e fica. Né? E ela curte, né? Tá curtindo. Então, quem sabe Quando aí tem você uma menos jovem corredora. esperar, exatamente, ela já tá aí correndo já. Ô, Gi, ouvindo você falar, assim, até agora eu vou pegar esse gancho no final. Poxa, eu fiz 16 quilômetros, eu fiz um regenerativo. Pegando sua trajetória total, assim, como você enxerga toda essa evolução sua? Porque pra quem não fazia nada, correu uma meia maratona, hoje tem os treinos em dia, entrou pro front runner. Quais são os próximos desafios da Gi aí tanto para esse ano quanto os subsequentes aí? Você mira correr algo maior, uma maratona, ou você ainda quer melhorar suas marcas nos 21 quilômetros, quer correr uma prova fora? Quais são os próximos objetivos da Gi Runner? A G-Runner. Mas lógico. Então, eu vou fazer a segunda meia maratona agora no Rio, né? Agora, dia 11. Parabéns, isso aí. Vou Muito pro bom. Rio, vou correr, vou fazer a segunda meia maratona, vamos ver como é que vai ser. Depois tem a Golden do Rio, também a Golden Run do Rio. Mais um 21. Vou tentar fazer mais 21. Caramba! Vai E estourar. aí, assim, não sei, eu tô criando coragem pra fazer. O Edu disse que o ano que vem dá pra correr uma maratona. Então, eu falei, ai, meu Deus, será que eu consigo? A gente sempre fica, né, insegura. Porque o ciclo de treinamento, ele é intenso, né? Ele é puxado. E aí, assim, eu sempre fui... Eu falo, né, as abdicações que você faz pela corrida, né? Eu sempre fui cervejeira, né? Eu fiz curso de mestre cervejeira, eu sempre gostei muito. Gente, eu tô 3 meses sem beber. 3 meses, porque eu preciso perder peso para correr melhor. E assim, domingo eu me vi tomando uma Heineken Zero e feliz da vida, né? E eu falei, né, o que a gente faz, né? Eu saio, as pessoas, né, e os amigos ficam, não, mas você não tá bebendo? Eu falei, não, tô de boa aqui na minha aguinha, tô, né? E meu objetivo agora é levar minhas amigas para correr. É isso aí. Sabe? Porque eu falo, eu saindo de manhã para ir correr, eu falo, gente, em outros tempos eu tava chegando em casa essa hora, Né? né? Agora eu tô saindo para correr, que máximo. Que bom, que guinada, né? Ó, Tá viu ouvindo aí, quem né, Liminha? precisa, né? Você vê, né? As histórias, né? Mas eu chego em casa no horário. E saio de chega. casa no No horário. horário que a gente tá indo correr. Então, No horário que a gente tá indo correr. E você acredita, o pai dele corre e ele fica dormindo em casa, né? Então a gente tá falando pra ele, poxa vida, né? Vamos correr, né? ai, precisa, né? Né? Se você tem amigos, então, que correm, gente, é fundamental. Eu sempre, eu treino muito sozinha, né? Porque por conta dos horários. Às vezes as pessoas falam, vamos um dia correr comigo. Eu falo, gente, eu treino o horário que dá, então eu não posso ficar marcando muita coisa com muita gente, né? Sim. Eu marco os finais de semana que minha filha tá com o pai, e esse é o final de semana que eu tiro pra resenhar, depois da corrida. Eu vou lá no Bruno Covas, eu esqueço da vida, sabe? É bem legal. Mas eu não consigo encaixar com o treino das outras pessoas, né? Esses dias mesmo eu fiz uma postagem assim, dizendo que eu não consegui treinar porque eu fiquei atolada de trabalho, não consegui. A hora que eu saí, trabalhei quase 10 horas seguidas, a hora que eu saí já estava no horário de buscar a Olivia no colégio. E aí eu falei, o trabalho tá atrapalhando meus treinos, né? Aí teve uma menina que comentou assim, por isso que tem que treinar de manhã, né? Porque aí não dá tempo do trabalho atrapalhar. Eu falei, então, queridona, só se eu treinar 3 horas da manhã. E ainda assim eu tenho que deixar minha filha sozinha, né? Eu falei, porque eu entro às 7 no trabalho, não dá pra eu deixar uma criança de 7 anos sozinha dentro de casa pra sair pra correr, né? E fora que tem toda a questão de ser mulher, porque assim, eu falo, o inverno, além de ser chato, porque é frio, demora muito para clarear, você tem que treinar mais tarde, porque você não pode sair para correr, né? Porque tá escuro. Sim. A sensação de insegurança, Não, né? não dá. No verão, eu chegava às 5... Eu chegava às 5:30 no Bruno Covas.
no janeirão. Para 7 horas já ter terminado meu longo. Agora não dá, porque tá escuro. Tá escuro, né? escuro. E tem escurecido mais cedo também, né? Tem. 5:30 da tarde já tá escuro já. Falei, meu Deus, é inverno mesmo. Chegou. Chato. Gi, pra gente se despedir aí, queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente, que tá em casa. A gente sempre, quando a gente traz as mulheres aqui, né, a gente sempre fala que pra vocês é muito mais complicado do que pra nós homens, né? A gente acaba enfrentando algumas facilidades aí no dia a dia que torna um pouco mais tranquilo pra gente encaixar o esporte na nossa vida, a nossa rotina ser um pouco mais tranquila, até porque a gente tem o apoio das mulheres também no nosso dia a dia. Sim. Então, queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que tá assistindo a gente, pra muita gente que às vezes tem muita dificuldade de dar o start, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? Hoje em dia, introduzir o esporte, acho que é o mais complicado. Depois que você consegue que torne rotina aquilo no seu dia a dia, acaba se tornando prazeroso e você dificilmente larga. Mas queria que você deixasse essa dica, por tudo que você passou, pela sua rotina ser muito puxada, por todas as adversidades, você poderia ter desistido por diversos fatores do dia a dia. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem positiva pra galera aí. Eu acho que o maior recado é faça algo por você. Faça algo por você mesma. Porque mesmo você tendo filho, trabalho, tudo isso vai ser impeditivo. O mundo vai estar inteiro contra você, para você fazer algo por você, para você olhar por você. Então, treinar, se cuidar é fazer algo por você. Então, se olhe, se permita, né? Se cuide. Acho que esse é meu maior recado. E a gente consegue. A gente consegue. Tempo, a gente consegue driblar a rotina, a gente consegue. Eu sou a prova viva que a gente consegue dar conta. Consegue, sim. Show de bola. Né? Show de bola mesmo, né? Vamos entregar um brindezinho, né, Felipão, pra nossa convidada aqui. Dessa vez você não esqueceu, né? Muito Isso aí obrigada. é um brindezinho do nosso apoiador do Box da Fazenda. Espero que você goste, como forma de agradecimento aí por ter participado do canal. Super inspiradora a sua história. A gente já conhecia um pouquinho, até através do Edu também, que conversou com a gente. Então, espero que você consiga continuar nos treinos firme e forte aí, que você consiga levar a importância do esporte, não somente para sua filha, mas também para os seus alunos lá na escola. Eu acho que tem muita frente de trabalho que vocês podem fazer aí. Acho que a CCE deixou algumas ideias aí de apoios que vocês podem utilizar. Acho que as assessorias hoje são um grande canal de comunicação para as crianças. Acho que a gente tem grandes professores aí que podem, de alguma maneira, auxiliar vocês nesse processo. A marca que você tá hoje aí, acho que é uma marca que está forte na corrida, está engajada, que também pode te ajudar nesse processo. E conte com o canal aí também para, se você tiver algum evento, alguma coisa que a gente possa divulgar, engajar, participar e inspirar essas crianças aí a ter um futuro mais saudável e enxergar uma luz aí que às vezes elas não conseguem enxergar. Então, conte com a gente aí. Obrigado por ter vindo no canal. Gratidão. Né? Gratidão mesmo. Certo? Obrigada, viu? Liminha, mais um entregue. Mais um entregue. Acabou essa semana ou tem mais? Tem mais, pô. Tem? Tem. Rapaz, A corrida é só sábado de vocês, né? eu queria viajar amanhã já. Então, amanhã tem gravação ainda. É isso aí, rapaziada. Mais um entregue pra vocês. Liminha, coloca a rede social da Gia aí na tela. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo também. Pra vocês que gostaram da história. Sigam ela lá no Instagram. Bastante conteúdo bacana de corrida, inspiração. Acho que a gente, de vez em quando, realmente sente preguiça. Às vezes não se sente... eu não posso. Então, acho que é uma boa história de inspiração para vocês que estão em casa aí. Sigam ela lá, uma história super bacana. Acompanhem os treinos dela. Vamos ver qual vai ser o resultado dela lá na meia maratona do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Por favor. Não esqueçam de deixar sua curtida no vídeo. Compartilhem para o maior número de pessoas possíveis que vocês conhecerem. Tem muita gente que ainda não conhece o canal. Eu acho que não só a história da Gi, mas tem muita história que já passou, né, Liminha? Bacana para a gente ouvir. Para quem não tem tempo de ouvir a gente aqui no YouTube, loguem lá no nosso Spotify, que vai estar aparecendo em algum cantinho aqui para vocês acessarem. Durante seu treino, no trânsito, qualquer lugar que você quiser escutar a gente como forma de inspiração, acho que vai dar uma ajuda motivacional para você. E temos uma novidade, agora nós temos nosso site. Ah, verdade. A gente recebe muito, né, Cessé? Galera perguntando, a camiseta de vocês é tão legal. Esse boneco que vocês usam é tão legal. Onde eu posso conseguir uma? Então,
Entra no nosso site que vai estar na descrição aqui, tá? Vai estar em algum lugar que o Liminha vai colocar pra vocês. Ai, queria o Sim. short, tem short. O shorts é ainda... Os shorts e blusas logo mais. Mas por enquanto nós temos as camisetas, tanto camiseta quanto regata e boné também, do Buraco no Asfalto. Entra lá no nosso site, deem uma olhada lá e quem quiser faça um pedido que o Liminha vai dar um suporte pra vocês. Certo, Liminha? Para o pessoal que tá no Spotify, www.buraconoasfalto.com.br. É isso É aí. isso aí, gente. Certo, Cessé? Obrigado por Certo. mais um, Gi. Obrigada, Gratidão, gente, pelo convite. sucesso aí na jornada, no esporte. E conte conosco se você precisar. Sempre. Certo? Brilha. Obrigada. Valeu, rapaziada. Tamo junto.